Rodrigo Matos apontou no OL News Sport que o Botafogo não estaria adaptado às regras do Fair Play financeiro europeu, conforme afirmou o dono da SAF do clube, Dion Testor. O colunista do OL explicou o novo regulamento que entrará em vigor na Europa e destacou que Glorioso gastou 100% da sua receita anual em contratações, o que quebraria o Fair Play, termo em inglês que significa jogo justo. A tradução direta. Testor fala que o Botafogo estaria adaptado ao Fair Play europeu. Não é verdade. Primeiro, que a questão do fair play financeiro não está sendo discutida agora por causa do Botafogo. Eu lembro de fazer minha primeira matéria sobre isso em 2008, na Folha de S. Tal. É uma discussão de 15 anos. Ela continua a existir porque a CBF e os clubes têm responsabilidade nisso, não faz nada. Já teve milhões de projetos de fair play que iam avançando. Primeiro com Caboclo, ex-presidente da CBF, e aí os clubes resistiam, clubes que não pagavam as contas e davam essa alavancagem de doping financeiro constantemente, ou seja, gastavam mais do que poderiam. Eles resistiam e a CBF recuava. Tem um projeto do Cesar Graffiti feito pela CBF, contratado pela CBF, que a CBF engavetou. Esse projeto é muito bom, similar ao europeu, inclusive com avanços, porque ele pegou a legislação europeia e avançou. Mas botaram na gaveta e esqueceram o assunto, então isso não é por causa do Botafogo. Já existe essa discussão há 15 anos, que é o Fair Play europeu, que não é perfeito. Ele pressupõe que você vai investir e pode gastar dinheiro que você gera com o próprio futebol. Qual o objetivo disso? Não chegar um sheik árabe, como está acontecendo na Europa. E por isso eu digo que tem problemas lá também. E gastar um dinheiro infinito e desequilibrar completamente a liga com um dinheiro que não é gerado pelo próprio futebol. É o que o Botafogo está fazendo. Testor gastou esse ano entre real 360 milhões e real 390 milhões em contratações, sendo que a receita do ano passado foi real 390 milhões. Ou seja, ele gastou em contratações o dinheiro praticamente inteiro que ele recebeu. Aí o Testor fala que estaria adaptado ao Fair Play da Europa. Não é verdade. O Fair Play europeu que está entrando agora diz o seguinte: você tem que ter um limite de gasto em termos da sua receita. E ao contrário do que diz o Testor, não é só sobre salário. A nova regra fala de salário de jogador, de técnico, transferências e comissões de atletas. Classificação e Jogos Matos detalhou que haverá uma transição para a nova regra de fair play no futebol europeu. Em 3 anos, os clubes poderão gastar 70% da receita gerada pelo futebol. Se o futebol brasileiro não seguir o mesmo caminho, continuará com problemas de endividamento dos clubes e desequilíbrio esportivo, disse ele. Essa temporada europeia que entra será de 90% da receita, no ano seguinte 80% e na sequência 70%. Ou seja, você pode gastar com tudo do futebol 70% da sua receita. O Botafogo gastou 100% só em transferência de jogador. Você acha que ele estaria adaptado ao fair play europeu? É óbvio que não. Ele gasta em transferência de jogador muito mais. O Botafogo teve déficit nos últimos anos de real 250 milhões e no seguinte real 260 milhões ou real 100 milhões, dependendo da conta. Ele não estaria de nenhum jeito adaptado a nenhum tipo de fair play financeiro. Só o que o Testor quer fazer para ele, que é limitar salário e não transferência de jogador. Então, temos um problema muito sério no Brasil. Vai ter uma liga muito desbalanceada se você permitir gasto infinito sem receita dos clubes. Rodrigo Matos. Pedro é insubstituível. É a pior coisa que poderia acontecer ao Flamengo. A grave lesão de Pedro é a pior coisa que poderia acontecer ao Flamengo nesse momento da temporada, destacou Rodrigo Matos. Segundo ele, o centroavante não tem substituto no elenco ou mesmo no futebol brasileiro. O colunista do OL apontou que o conjunto de habilidades de Pedro é único. Pedro fora da temporada. Lesão é culpa do calendário. Colunistas debatem e os colunistas do OL debateram quem é o principal responsável pela avalanche de lesões que desfalca quase todos os